Boa noite a todos os irmãos que estão aqui presentes hoje e também boa noite àqueles que nos estão acompanhando de casa. O nosso texto vai ser o texto de 1 Coríntios capítulo 7. Eu peço que todos se coloquem nele agora para que possamos fazer a leitura do texto juntos. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 25 em diante, que é para encerrarmos esse assunto que temos tratado esses dias. 1 Coríntios capítulo 7, nós estaremos fazendo a leitura do texto a partir do verso 25. O texto diz assim: quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca, deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu se manter-se solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tenho o Espírito de Deus. Esse é o texto que está diante de nós. Nós estaremos orando a Deus, pedindo a Ele que nos ajude na exposição da sua palavra. Oremos ao Senhor. Pai, a tua palavra está diante de nós neste momento, por isso nós te agradecemos. Houve momentos na história, ainda há algumas pessoas que vivem em alguns países por aí, que não podem ter a tua palavra, como ela está agora diante de nós. Nós te agradecemos por isso, porque temos o alimento para as nossas
almas. E nós queremos, neste momento, te pedir que a tua palavra que foi lida enriqueça as nossas vidas, para que edifique os nossos corações, para que assim possamos continuar com uma fé viva diante de ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Conforme eu falei para os irmãos, esse aqui é o último sermão do capítulo 7, e antes da gente prosseguir, eu me lembro que todas as vezes que eu pensava em fazer a exposição de 1 aos Coríntios, eu sempre pensava no capítulo 7. E todas as vezes que eu pensava no capítulo 7, eu desistia de fazer a exposição. Porque o capítulo 7 é bem difícil, não tanto a questão de você entendê-lo, mas a parte de expor, porque é cheio de detalhes. E um dos medos que eu tenho é dos irmãos saírem de suas casas para sentarem no banco da igreja e dormirem com o sermão que eu prego. Eu tenho muito receio de que a pessoa venha para cá dormir e depois diga: esse pastor, toda vez que eu vou na igreja, ele me coloca para dormir. E aí eu fico pensando sobre esse negócio. Então eu ficava imaginando assim, não, mas é cheio de detalhes, como é que eu vou fazer esse negócio? Porque eu entendo também que o papel do expositor bíblico não é complicar o texto, é esclarecer, transmiti-lo na linguagem que as pessoas conseguem entender. Para nós parece difícil algumas passagens, mas para aqueles que a receberam no primeiro século, ou até mesmo antes do primeiro século, foi fácil, porque essas pessoas, a carta ou o livro foi escrito de acordo com o contexto delas. Então foi ligado assim, perfeitamente, elas lembravam das coisas que tinha lá no contexto delas e compreenderam tranquilamente. Como é o caso de eu falar para vocês sobre a parte final do texto, onde Paulo estava pensando sobre o escravo que comprava a sua liberdade, e ele estava lembrando de algo que era tipicamente do contexto das pessoas. Então os autores bíblicos trabalharam dessa forma. E todas as vezes que eu falo em exposição bíblica, eu penso na seguinte questão: o expositor bíblico precisa entrar na cabeça do autor. Ele precisa voltar ao primeiro século, se o seu autor for do primeiro século, entrar na cabeça dele para que ele possa fazer a exposição o melhor possível para o contexto atual. E entrar na cabeça do autor é saber o problema que estava acontecendo na igreja, e, além do problema, compreender o contexto daquela comunidade, porque as palavras têm muito a ver com a comunidade que a carta foi endereçada. Então, hoje termina essa parte, eu já vou me sentir até um pouco mais aliviado, eu consegui terminar a exposição. Mas até mesmo no final eu vou ver se tem alguém dormindo, viu? Se estiver dormindo, eu vou dizer: não consegui fazer a exposição de 1 aos Coríntios capítulo 7 sem colocar alguém para dormir. Na primeira exposição que eu fiz, nós fomos do versículo 1 ao versículo 24 e fizemos alguns destaques, e eu quero colocá-los aqui para vocês, porque a gente só vai prosseguir a partir de onde nós paramos, que é o único assunto, conforme eu disse. Destacamos o seguinte: o casamento é um imperativo para uma sociedade imoral. Paulo está respondendo perguntas que foram endereçadas a ele sobre o casamento. Então foram várias perguntas e ele responde. Se você quiser compreender um pouco mais, inclusive saber quantas perguntas foram enviadas, conte quantas respostas foram dadas. Então nós temos: o casamento é um imperativo para uma sociedade moral, falamos isso do versículo 1 ao versículo 2. Falamos também que o casamento é um contrato onde ambos devem cumprir a sua parte no acordo. O casamento é um casamento, é uma aliança entre duas pessoas e não só com uma pessoa, onde só uma parte precisa cumprir o casamento. A visão bíblica não é como muitas pessoas têm tentado, às vezes, defender por aí. Embora não defendam outros, na prática as pessoas às vezes acham que o casamento é isso. O outro é que tem responsabilidades para com ele e pronto. E ele só vai esperar que o outro faça a sua parte. Então, na Bíblia,
nós temos de uma forma muito clara, principalmente nesse texto que nós fizemos a exposição, que o casamento é um contrato onde ambos devem cumprir a sua parte. Todos dois têm responsabilidades. Fizemos outro destaque, foi o terceiro. O casamento é um imperativo para quem não consegue ter autocontrole de seus desejos. Dissemos aqui que o celibato é um dom. Se você não tem o dom do celibato, case. É isso que Paulo responde. Só que não paramos por aí, tem alguns outros detalhes. É claro que você tem que orar, mas a pergunta endereçada envolvia a questão desse contexto. Tem outras questões que precisam ser observadas. Mas o que nós precisamos entender é, se eu não tenho o dom do celibato, então a Bíblia diz que eu preciso casar. Eu vou colocar diante de Deus isso, pedir ao Senhor que me ajude com um varão ou uma varoa, para que eu não caia em tentação. Nesse caso aqui, o casamento ajuda de uma forma espiritual essa pessoa. Outro destaque, o casamento é um vínculo indissolúvel. Do versículo 8 ao versículo 16, nós fizemos esse destaque. Paulo mostrou para aquelas pessoas que o casamento é algo de extrema responsabilidade e que na visão de Deus é algo que deveria ser para a vida toda e não só para um momento, um período de sua vida. Então nós temos isso muito claro, que no texto ele responde isso para a igreja que estava em Corinto. E por último, nós falamos que Paulo diz, sirvam ao Senhor na condição que foram chamados, do versículo 17 ao versículo 24. Então hoje nós terminaremos com os versos de 25 ao 40, e aqui eu queria dar um tema para esses destaques que iremos fazer, que são conselhos práticos para tempos difíceis. Então nós temos aqui coisas extremamente práticas que iremos destacar. A verdade que fizemos, o destaque da semana passada foi, existem verdades e responsabilidades que precisamos aprender sobre o casamento. Essas verdades são expressadas neste capítulo como um todo. E aqui nós iremos fazer o sexto destaque, ou iremos colocar o sexto conselho que Paulo dá àquela igreja que lhe envia perguntas, que seria, o casamento traz consigo grandes responsabilidades. Casamento não é brincadeira. Não é uma brincadeira. Não é algo que eu tenho que pensar como algo, digamos assim, o que eu vou almoçar hoje? Ou o que eu vou jantar hoje, já que nós estamos à noite? Ou irei tomar café amanhã? Não é algo que eu devo pensar de uma forma superficial. A comida eu comi, ela me fez bem naquele momento, ou fez mal, e pronto, passou a minha vida. Mas o casamento é algo a longo prazo. Então Paulo reflete, ou chama aquela igreja à reflexão, de que o casamento traz consigo grandes responsabilidades. E nós fizemos esse destaque do versículo 25 ao versículo 35. E aqui eu queria, mais uma vez, retornarmos ao que falamos semana passada, para que possamos entender o que vai ser dito neste texto. Paulo está dizendo que Jesus não ensinou algo específico sobre o casamento de pessoas virgens, enquanto ele esteve na terra. Lembram que eu disse que em alguns momentos Paulo diz, olha, isso aqui sou eu que estou falando. E depois ele faz citações diretas dizendo, isso aqui foi o Senhor que disse, para fazer essa distinção. Isso aqui eu estou usando da minha autoridade apostólica para dizer, façam ou não façam. Isso aqui o Senhor disse dessa forma. Então, diretamente. Então, olhe para o texto e você vai perceber. Ele diz, com respeito às virgens, não tem o mandamento do Senhor. O que ele está dizendo é, Jesus Cristo não falou sobre isso. Ele não falou como é que se daria, se os virgens deveriam casar ou não casar, como é que ficava com essa situação. Ele falou sobre casamento, mas não disse nada sobre essa pergunta que lhe foi enviada. E por isso ele decide opinar, já dizendo, eu opino como um verdadeiro servo de Deus, que já dei provas para vocês de que mereço a confiança.
É com essa base que ele diz, mais uma vez, olhe para o texto. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Notaram? O que ele está dizendo aqui está muito claro diante de nós. O conselho é dado levando em consideração as circunstâncias que a igreja atravessava no primeiro século. Quando você olhar para esse texto, todas as vezes que estiver fazendo uma leitura sobre esse texto, pense na palavra circunstância. O conselho é dado de acordo com as circunstâncias que a igreja está atravessando. O que nos imprime uma verdade universal. Eu diria para vocês, como igreja de Cristo, antes de contrairmos matrimônio, precisamos avaliar muito bem as circunstâncias que nós estamos vivendo. Eu diria que essa é a verdade essencial, que é destacada no versículo 26. Qual a circunstância que eu estou vivendo? Atualmente, eu, de forma pessoal, eu tenho condições morais, espirituais, financeiras, ou qualquer outro tipo de condição para casar e manter esse casamento, conforme Paulo já falou, indissolúvel. Eu estou pensando no casamento como ele deveria, de fato, como eu deveria pensar, ou para mim é algo superficial? Talvez alguém pensasse que a circunstância justificaria a dissolução do casamento. Os gregos, e principalmente os coríntios aqui, que nós estamos falando sobre eles, tinham alguns pensamentos loucos. E eu cheguei até a pensar que, como Paulo diz, olha, se está casado não descase, ou não se divorcie, eu fiquei pensando assim, talvez alguém estivesse pensando da seguinte forma, Paulo, a igreja está passando por uma situação difícil, as circunstâncias da igreja neste século são dificílimas, será que isso não justificaria eu me divorciar? Talvez alguém estivesse pensando nisso. Porque os autores bíblicos, quando dizem alguma coisa para uma igreja, geralmente é em resposta às coisas que estavam acontecendo. No entanto, Paulo, se essa fosse a ideia, Paulo é veementemente contrário e diz assim, fiquem na condição que estão. Versículo 27. Além disso, lembra que casar não é pecado. Se ele não tivesse falado isso, talvez alguém chegasse a pensar no casamento como um pecado. Existe um livro sobre relacionamento conjugal, que é um ícone. Tem uma parte que eu achei muito interessante, nunca esqueci dessa parte do livro. Uma jovem estava prestes a casar, o ato conjugal. E a mãe dela chegou com ela e disse assim, minha filha, no casamento tem uma coisa chamada sexo, que é um fardo que você vai ter que carregar pelo resto da sua vida. Está lá. Olha a concepção da pessoa sobre o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Era assim que essa mãe pensava. E o autor vai justamente colocar como algo negativo, que não é dessa forma que a Bíblia fala. Para aquela mulher, provavelmente, o relacionamento conjugal tinha sido algo extremamente difícil e talvez até mesmo por ser pecado. Eu já vi, inclusive, algumas pessoas tentando dizer que o pecado de Adão e Eva foi justamente o relacionamento sexual. Uns dizem que foi a maçã, outros dizem não. A mordida na maçã, na verdade, é um eufemismo para a relação sexual. Esse que foi o pecado da humanidade. Então, esse tipo de gente que pensa dessa forma é contra a Bíblia. E Paulo vai dizer, olha, eu estou dizendo que seria bom
não casar por causa da circunstância, mas o casamento não é pecado. Se ele não tivesse falado isso, daria a entender, ou as pessoas iriam interpretar, que ele estaria dizendo ou ensinando que o casamento em si seria pecado. A sua preocupação é única e exclusiva com os problemas que o matrimônio poderia enfrentar naquele momento. E ele diz assim no versículo 28, eu gostaria de poupá-los disso. Eu gostaria de poupá-los dos problemas que vocês poderão enfrentar no atual momento que a igreja vive. Domingo passado, e eu preciso lembrar de novo, eu falei sobre Jeremias. Jeremias foi uma das pessoas que mais sofreram por servir a Deus. Foi um profeta no momento de adversidades. E eu disse para vocês, e lembro mais uma vez, como é que seria um homem desse se tivesse mulher e filhos? Naquela circunstância que ele tinha que viver. Diferente de Ezequiel, tinha uma esposa, inclusive Ezequiel, a esposa morreu em meio ao momento do exílio. E você vai ler Ezequiel e vai ver a tristeza tremenda que ele passou por causa daquela situação. Mas ele sofreu estando já lá. Imagine o outro que estava no meio do fogo cruzado. Talvez a própria família, as preocupações com a família, tivessem prejudicado o ministério de Jeremias. Talvez estivessem feito com que ele desistisse da missão que Deus tinha para ele, para aquele momento. É do homem isso. Eu não sei se você já pensou, na grande tribulação. Talvez você já tenha pensado sobre isso. Pense em duas situações, você só, alguém colocando uma arma na sua cabeça, mandando você negar Cristo, o que é que você faria? E por outro lado, alguém colocando a arma na cabeça do seu filho, ou da sua filha, ou da sua esposa, e dizendo, negue que senão eu irei matá-lo ou matá-la. A situação é diferente. A resposta nossa provavelmente vai ser diferente. Às vezes é mais fácil negar Cristo por conta do sofrimento de um parente próximo do que pelo próprio sofrimento nosso. Paulo diz, esses tempos são difíceis e eu gostaria de poupá-los. Na visão de Paulo, havia urgência em se fazer o trabalho de Cristo, é outra coisa que o texto nos deixa claro. Essa urgência estava acompanhada do pensamento de que Cristo retornaria ainda naquele século. Esse parece ter sido um pensamento comum da igreja. A igreja imaginava assim, olha, no final dessa geração, Jesus Cristo vai voltar. Essa ideia, e inclusive eu já comentei que essa ideia está presente até mesmo no momento onde os crentes distribuíam as suas propriedades. Se eu sou rico e agora eu consegui a maior riqueza que um homem poderia ter, e Jesus Cristo vai voltar e vai me levar para um lugar melhor do que esse, para que eu quero manter alguma coisa? Então é mais fácil, inclusive, de distribuir aquilo que se tem. Havia uma expectativa no primeiro século de que Jesus retornasse ao final daquela geração. Talvez depois do ano 70. Então, parece que Paulo tem essa ideia de urgência, influenciado também por esse pensamento. A lógica é a seguinte, se você vai fazer algo que precisa de pressa, um peso a mais pode sobrecarregá-lo. E neste caso, para Paulo, esse peso a mais pode ser uma preocupação com uma esposa, ou com um esposo, ou com filhos.
O casamento, para ser bem-sucedido, precisa de investimento. O atual momento que você vive, é possível que você invista no casamento da forma com que ele precisa de investimento? Paulo conclui que aquele momento era difícil para as pessoas investirem o tempo que o casamento precisa. Então, seria logicamente melhor que essas pessoas permanecessem solteiras. E esse é algo, eu diria que isso é algo que serve para nós hoje. Toda pessoa que está namorando ou está noiva e que vai casar ou que quer casar um dia precisa entender: o casamento, para ser bem-sucedido, precisa de investimento. Eu tenho condições de investir aquilo que o casamento precisa? Se tenho, vá lá, case. Se não tenho, não case. Não case. Quando eu estava escrevendo esse texto, eu fiquei lembrando, logo no início do meu ministério pastoral, eu saía para fazer algumas visitas e esquecia do tempo. E eu lembro que teve um dia que eu fui fazer uma visita lá para o Icuí, e eu só tinha o dinheiro de uma passagem, e eu tive que escolher. Eu marquei a visita, tendo que escolher: ou eu vou de ônibus e volto andando, ou eu vou andando e volto de ônibus. E aí eu fiz a escolha de ir andando, que estava de dia, para voltar de ônibus, que provavelmente seria à noite. Conversa vai, conversa vem, papo de crente não acaba. A família, um pergunta, outro pergunta, e vai lá, e as dúvidas vão sendo respondidas. E aí o pastor novo no ministério pastoral esquece que ele deixou uma esposa em casa e com uma filha com 2 ou 3 meses de idade. E isso bateu 9 horas da noite, e a mulher provavelmente já estava pensando: o cara foi para o Icuí, foi assassinado, e eu vou ter que criar essa criança sozinha. É assim que às vezes as mulheres pensam: e eu não tenho nenhuma formação, não tenho nada, o que eu vou fazer? E aí de repente eu chego 9 horas da noite, e a mulher está chateada. Esse dia, quem me livrou de uma bronca foi a Radassa, que quando me viu, com tenra idade, começou a dar gargalhadas. E aí alegrou os nossos corações. Até hoje eu sou devedor da Radassa por causa disso. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Casamento precisa de tempo. Se eu sou solteiro no ministério pastoral, eu posso voltar 11 horas da noite em uma visita, ou 12 horas da noite. Mas se eu sou casado, eu preciso delimitar o meu tempo. Toda a minha estrutura de vida muda. Eu não posso fazer visita o dia todo, mas se não fosse casado, eu poderia agendar um dia de visita completamente. Só chegaria em casa de noite para dormir. Parece que essa a ideia que Paulo tem: o casamento precisa de investimento. Se você não tem tempo, não case. E aí você pensa em Deus. Tem gente que nunca tem tempo para Ele. Ele também não aceita esse tipo de casamento. Eu fico, às vezes, pensando sobre alguns crentes que nunca têm tempo para congregar, para participar de uma escola bíblica dominical, para participar de um culto de oração, de uma celebração, porque sempre está envolvido em sua vida. Nunca tem tempo, mas diz que é noiva de Cristo. Você já imaginou? Se você pensa assim, ou se você é assim, como é que ficaria se você tivesse uma noiva desse jeito? Ou se a sua esposa ou o seu esposo fosse assim? Como é que seria esse casamento? De acordo com a lógica bíblica, nós acreditamos que Paulo foi inspirado para dar esses conselhos aqui. Esse casamento não pode
subsistir. O momento que estamos atravessando é extremamente instável para assumir um compromisso tão sério, Paulo afirma, do versículo 29 ao versículo 31, porque a forma presente deste mundo está passando. Está passando. Versículo 31. A partir do verso 32, há ainda mais um estreitamento sobre esse assunto. E ele diz assim, a partir do versículo 32, gostaria de vê-los livres de preocupações. Mais uma vez, há essa preocupação desses irmãos casarem e terem mais isso. Eu até pensei na palavra que eu poderia colocar. Eu coloquei peso. Na verdade, quando eu estava escrevendo o sermão, que eu escrevo todo o sermão, eu vi a palavra fardo, e eu digo, as pessoas vão começar a dizer, mas o pastor acredita que um casamento é um fardo? Porque nós temos uma visão negativa sobre um fardo. Mas na cabeça de Paulo há um peso a mais. Os casados estão divididos entre agradar, ele diz, os seus cônjuges e o Senhor. Já os solteiros têm uma única preocupação, agradar o Senhor. Essa é a sua conclusão. E antes de encerrar, ele nos diz que esses mandamentos não são impositivos. São conselhos sinceros de um servo do Senhor que possui credibilidade espiritual para dá-los. E nós acreditamos que são conselhos sinceros de um servo do Senhor que foi inspirado por Deus a dá-los a nós, a dá-los à igreja no primeiro século. São conselhos sinceros de um servo do Senhor que se preocupa com o crescimento espiritual da igreja de Cristo. São coisas que estão claras. O versículo 35, olha só o que ele diz. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. O interesse não é meu, o interesse é de vocês. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Eu estou preocupado com a vida de vocês. E eu entendo, de acordo com a experiência que eu tenho de ministério, a experiência espiritual que eu tenho com o Senhor, parece que o Senhor quer que vocês tomem essa decisão. Pensem, avaliem as circunstâncias que nós estamos vivendo. São propícias para casar? Paulo diz, se não é para você, então não case. Se você acha que é, então case. Mas entenda, o casamento é um compromisso muito sério, que é a grande verdade que está aqui. O sétimo conselho é o seguinte: se você acha que está passando do tempo, Paulo diz, case. Esse é o sétimo conselho, do versículo 36 ao versículo 38. Eu não sei se vocês já perceberam, mas há uma certa divergência na tradução do versículo 36. Eu coloquei 32 ali, ele diz assim, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. A Revista Atualizada e a NVI traduzem esse texto fazendo referência ao pai. Então é provável que, se você tiver uma dessas duas versões, vai estar falando sobre o pai de uma virgem. E o pai está pensando assim, ela já está passando da idade, e ele é que é o responsável por essa questão do casamento, então ele poderia dá-la em casamento. A Nova Tradução na Linguagem de hoje traduz fazendo referência ao noivo. Ela se refere ao noivo que está em processo de noivado com aquela jovem lá, e de repente ele pensa, não, ela já está passando do tempo, então eu tenho a decisão de dizer, não, nós não vamos casar,
Mas se eu estou pensando literalmente, não, ela está passando do tempo de casar, então eu tenho que casar com ela logo, então Paulo diz case. Então, dependendo da posição adotada, você vai ter dificuldade com o versículo 37, que o versículo 37 parece que não se encaixa nessa ideia do pai. Você pode ver na sua Bíblia depois, se for o pai, de fato, que o texto esteja se referindo, o versículo 37 tem uma certa dificuldade em encaixar o pai e a virgem lá. Então, a primeira visão sobre esse texto leva em consideração que naquela época o pai tinha o controle sobre os arranjos do casamento de sua filha. E se ele percebesse que a sua filha já estava passando da época de casar, deveria concedê-la em casamento. Os defensores da segunda interpretação acreditam que Paulo se refere a um noivo que está mantendo o celibato com uma virgem, mas está encontrando dificuldades para se manter nessa condição. E aí, diante de tudo isso, diante das duas condições estabelecidas, das duas alternativas, ele poderia casar, Paulo estabelece, se não conseguisse controlar os seus desejos, porque essa é a ideia da palavra em grego, ou continuar com o celibato se conseguisse manter um controle. Então, o texto todo se resume em duas verdades. Se você tomar uma decisão, você faz bem. E se você tomar outra decisão, faz melhor ainda. Essa é a ideia. O celibato é para quem consegue controlar os seus impulsos sexuais. Essa é a ideia transmitida pela Bíblia. Então, Paulo diz, mais uma vez, o conselho meu a vocês sobre esse assunto, ou sobre essa pergunta que me foi enviada, é, se você acha que está passando da idade, case. Esse é o meu conselho. Independentemente das duas visões que se crê, se ele está falando sobre o pai que tinha a responsabilidade de dar em casamento a sua filha virgem, que já está passando aí, digamos, dos 30 anos, ou se é o noivo, tudo se resume na grande verdade. Se está passando da idade, você entende isso, case. Então, apesar da dificuldade de compreendermos a qual ideia o texto se refere, a verdade é essa: case. Eu não sei se vocês perceberam, em 7 capítulos da Bíblia, desse livro, nós encontramos essa pequena dificuldade nesse texto, mas não compromete a verdade que está sendo explicada. Nós só não sabemos se se refere ao pai ou ao noivo, mas a verdade é essa: se está passando da idade, case. A Bíblia é muito clara, porque o que acontece é que muita gente não quer estudá-la com compromisso, e aí quando encontra alguma coisa, alguma pequena coisa, aí começa a tentar inventar as histórias. Você está aí, olha, eu encontrei uma parte na Bíblia onde nós não sabemos o que o autor quis dizer. Mas a única coisa é só uma palavra, ou duas palavras, nós não sabemos se é pai ou é noivo. Mas a ideia está muito clara. O 7º conselho é, só a morte pode romper o laço matrimonial. Versículo 39 ao versículo 40. Na primeira frase do versículo 39, Paulo nos informa que o casamento junta duas pessoas através de um laço que deve durar para a vida toda. E aí eu coloquei aqui que o casamento é uma espécie de prisão que você só ganha liberdade para um novo matrimônio quando o seu parceiro morre. Deus pensou no casamento assim. Tem gente que quer casar pensando da seguinte forma: eu vou casar para eu ter a minha liberdade. Eu vou sair da casa do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha avó, porque já chega de pessoas controlarem a minha vida. Eu já sou maior de idade. Então, eu quero a minha liberdade, eu quero ir para a minha casa e lá fazer o que eu quiser.
Olhe para a Bíblia. O casamento não é o ganho da sua liberdade. O casamento é uma prisão. O casamento é uma prisão que você só vai ganhar liberdade quando o outro morrer. É assim que funciona na Bíblia. E aí o cara vai lá, ou a mulher, casa pensando que vai ter a sua liberdade. E aí se engana muito quando o seu parceiro, a sua parceira, começa a fazer algumas cobranças. E a pessoa acha, não, eu pensava diferente. Eu estava em casa, eu não gostava de tomar banho, e a minha mãe e o meu pai mandavam eu tomar banho. Aí agora eu casei, estou na minha casa, e o meu marido, a minha mulher, fica mandando eu tomar banho. Aqui eu estou na minha casa, eu posso fazer o que eu quiser. Ou outras coisas que estão por aí. Porque as pessoas não pensam no casamento à luz da Bíblia. Elas pensam que o casamento é o ganho da liberdade. Toda pessoa que pensa dessa forma acerca do casamento não irá ter um relacionamento duradouro, porque não pensou biblicamente sobre o casamento. Apesar de ser favorável que os casamentos deveriam ser mantidos, mesmo que um dos cônjuges ainda não houvessem se convertido, Paulo é veementemente contrário ao casamento misto. O que eu estou me referindo? Nos versículos anteriores, no domingo passado, nós falamos, Paulo responde a pergunta que lhe foi enviada. Sou crente, faço parte da igreja de Corinto, mas a minha esposa não é. Ou o meu marido não é. O que eu faço? Eu separo? Porque afinal de contas não pode haver comunhão entre luz e trevas. E Paulo diz, não separe. E aí nós destacamos os conselhos do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Quem parou por lá talvez pensasse da seguinte forma: então, se eu faço parte da igreja, eu posso casar com alguém que não faz parte. Já que pôde naquela circunstância, aquilo ali é um contexto bem diferente. Apesar de concordar que os casais permanecessem unidos naquela situação, Paulo é veementemente contrário ao casamento misto formado por cristãos. E parece ser essa a ideia dele, com base no Antigo Testamento, onde Deus proibia que o seu povo se misturasse com pessoas que serviam outros deuses, que praticavam outros cultos, outras religiões. Porque naquele contexto, uma fé diferente contaminava a verdadeira fé. Quando estava pensando sobre isso ontem à noite, eu parei de escrever e fiquei pensando sobre esse assunto. E comecei a procurar na minha cabeça quantos casais eu conheci ou conheço que formaram um casamento misto e quantos deles ainda estão juntos até hoje. Até aquele momento eu consegui lembrar de 10. 10. Só batistas. 8 terminaram em divórcio. Só 2 ainda estão juntos. De 10, 8 ainda existem. Quer dizer, 8 não existe mais. Só 2 existem. E aí eu fiquei pensando sobre esses 2. Um desses 2 deu certo. Mas como eu conheço a história, eu quero contar para você sobre esse que deu certo. Foi uma irmã que se envolveu com uma pessoa de fora da igreja, casou com essa pessoa de fora da igreja, com uma fé diferente, e ela continuou servindo a Deus,
digamos que fielmente. O marido bebia, todo final de semana deixava ela só com as crianças em casa, ia beber. E o dinheiro não dava para suprir as necessidades. E ela também não sabia por onde o marido andava. E ela ia para a igreja chorar. Chorava copiosamente no banco da igreja. E depois do culto ela ia com o pastor e dizia: pastor, eu quero me divorciar. E o pastor dizia: não, irmã, aguente. E o pastor foi acompanhando ela até que Deus, em sua misericórdia e graça, converteu o marido dela. Desses que sobraram, esse um que sobrou nessas circunstâncias. E o outro, como está recente, ainda não começou a aparecer esses problemas. Eu não sei se vocês assistem Fórmula 1. Eu fiquei pensando, quando eu estava avaliando essa situação, casar com alguém que não conhece o mesmo Deus que você, que não pratica a mesma fé que você, é semelhante, ilustrativamente falando, à corrida de Fórmula 1, que você no treino bateu um carro e perdeu várias posições, você tem que começar em último lugar. Dificilmente um piloto que perde posições antes da largada consegue ganhar. Só o Ayrton Senna. Que talvez demonstre que tudo para Deus é possível nesse âmbito do casamento. A pessoa que começa um casamento dessa forma dificilmente vai dar certo. Eu estou trazendo para vocês 10 casamentos que 8 não existem mais, um só deu certo depois de muita luta e o outro a gente ainda não sabe porque está novo, é bem recente. Eu fiquei pensando em Paulo, que ele disse, ele tem razão? Tem. Porque o seu posicionamento quanto a essa questão está todos os dias escancarado diante de nós, dizendo não dá certo esse tipo de relacionamento. Mas muitos jovens, inclusive adultos, eu conheço gente da Igreja Batista com 80 anos de idade que ficou viúva e casou com uma pessoa de fora da igreja. E esse é o 11. Eu não lembrei, não deu certo também. Esse teve que sair da casa da mulher que ele casou, porque o filho dela queria matá-lo. Isso também é recente. Lembrei, vocês me fizeram lembrar de mais um. Não é só jovem que faz isso. 80 anos está fazendo também, e Deus está esfregando na cara, dizendo, não dá certo. Mesmo que o camarada tenha cabelo branco, ou que não tenha mais nem cabelo, não dá certo. Aquele que se lançar a esse tipo de aventura, precisa estar preparado para o alto preço a ser pago. A Bíblia diz não vai dar certo, não façam isso, e você fez. Mas mesmo assim você acredita que vai dar certo. É provável que dê, mas só vai dar se você aguentar até o final, o preço que vai ser pago, que precisa ser pago. Só que o que acontece é que muitos crentes se lançam nessa aventura e quando os problemas chegam, eles caem fora. Não esperam, não fazem igual aquela irmã que pagou o preço até o final. E eles não querem passar por isso, porque eles queriam só ser felizes. E como a felicidade não veio, eu não tenho por que passar por isso, vai embora. Depois casa com outro e fica nesse negócio aí. Paulo conclui que haveria maior felicidade em permanecer viúva. A mulher que ele fala aqui, aludindo que também essa seria a vontade do Senhor. Eu quero encerrar fazendo algumas considerações importantes sobre esta passagem. A primeira delas é que estes versos não podem ser compreendidos fora do contexto do capítulo 7. Não podem ser compreendidos.
Nós precisamos ler o capítulo todo para entendermos o que foi tratado na segunda parte, a partir do verso 25. Nos versos anteriores foi dito que quem não conseguisse viver solteiro, por conta de questões sexuais, deveria casar-se. Portanto, estes conselhos são para pessoas que não têm esse tipo de problema. Então, quando Paulo disse, eu prefiro que vocês permaneçam solteiros, considere o que foi que ele disse lá. Os que vão permanecer solteiros são aqueles que têm o dom. Se não tiver, case. Havia uma tendência naquela época, que é outro fato importante, de demonizar ou supervalorizar o sexo por conta das influências que a igreja sofria, principalmente por conta do contexto grego. Nós já citamos isso aqui. E aí Paulo vai nos ensinar com isso, em um pensamento bastante equilibrado, que o sexo correto no casamento ajuda espiritualmente. Se um indivíduo não tem condições de ter o celibato, ele não tem esse dom, o sexo, segundo a Bíblia, vai ajudá-lo espiritualmente. Por isso é que ele chega em algum momento e vai dizer, é melhor casar do que viver ardendo em desejos. O casamento vai ajudá-lo nesse sentido. E o objetivo de Paulo é fazer com que aqueles irmãos permaneçam com uma fé firme em Jesus. Então, se para você casar vai lhe ajudar a ficar mais tranquilo espiritualmente, case. Se ser ou ficar solteiro vai lhe ajudar a ficar mais tranquilo espiritualmente, fique. Tem pessoas que têm o dom do celibato. E tem pessoas que não têm. Os conselhos para o não casamento levavam em consideração o contexto que a igreja vivia naquele momento. O nosso contexto é o mesmo? Não. Existem algumas igrejas que estão vivendo questões que essa igreja vivia no primeiro século. É bem provável, talvez, não casar para eles fosse uma solução. Então, esses são conselhos circunstanciais, mas que nos ajudam a entender que todas as decisões que nós tomamos como cristãos, mesmo que aquilo em si não seja pecado, nós temos que agir com sabedoria, avaliar as circunstâncias. O grande ensino destes versos é, antes de casar, mais uma vez, você precisa avaliar as circunstâncias que te cercam, para ter certeza de que vai cumprir integralmente com os teus votos conjugais. Casamento é responsabilidade. É responsabilidade. Não é o ganho da liberdade. É o ganho da prisão. Eu casei no dia 7 de setembro de 2007. E as pessoas brincavam comigo sobre isso, né? No dia da independência, você foi preso. É um pouco parecido. O casamento, eu falei, é uma espécie de prisão que você só vai ter liberdade quando o outro partir para o Senhor. E nós precisamos entender. Tem muita gente que está entendendo o casamento de forma errada. E por isso muitos divórcios continuam acontecendo. Então, avaliem isso. Tem uma última coisa que eu queria falar, que eu preciso falar hoje que nós não temos crianças aqui, e talvez não temos crianças me ouvindo em casa. Então, eu tenho que medir as palavras. Eu me sinto um pouquinho tolhido esses dias que a gente tem que usar eufemismos, quando na verdade o apóstolo Paulo, em outros momentos da Bíblia, eles são bem mais claros, e a gente tem que avaliar essa questão e ser didático aí para ter a questão de idade. Eu fiquei pensando, depois que eu saí daqui, sobre aquela outra parte que nós falamos, onde Paulo fala sobre privar, e que eu disse que tem alguns casais, e tinha alguns casais lá que estavam entendendo assim, não, a vida de santidade
Agora em Cristo é o seguinte, nós não iremos mais namorar. Porque esse relacionamento é algo pecaminoso que os gregos pregavam, né? É um desejo da carne, aquela coisa toda, e pronto. E Paulo vai dizer, não é assim. Tem que haver algumas regras, vocês precisam seguir alguns padrões. Não é para fazer isso. Conforme vocês estão pensando, se vocês chegarem a fazer isso, precisam concordar entre si. E aí eu disse, provavelmente era 1 ou 2 semanas esse afastamento, e Paulo disse, só poderia acontecer com um propósito, um objetivo específico, é a oração. Então nós iremos orar ao Senhor, iremos nos consagrar durante essas 2 semanas, e então nós iremos nos afastar. Mas se a mulher falasse, não, eu não vou fazer isso, o marido não podia fazer. Se a mulher fizesse a proposta, o marido não concordasse, não deveria ser feito. Foi isso, nós falamos sobre isso. E o que eu queria falar para vocês é que Paulo diz que, até mesmo assim, não deveria demorar muito para que Satanás não se intrometesse no casamento e derrubasse aqueles irmãos. E depois que eu cheguei em casa, eu fiquei pensando no seguinte detalhe: tem gente que está fazendo essas coisas, se afastando um do outro, com essas questões íntimas aí, por causa de briga. E aí passa 1 mês, não é nem por conta de oração. Eu vou fazer greve, tu não me deu flores no dia do nosso aniversário, tu esqueceu. Ou qualquer coisa nesse sentido. Eu cheguei em casa, a comida não estava pronta, então vamos fazer greve aí. Aí eu fiquei pensando, se Paulo está dizendo que mesmo se afastando para orar, era possível que Satanás ainda usasse aquele momento de afastamento para meter o bedelho no meio do casamento e acabar com ele? Imagine esse tipo de criancice que muitos casais fazem. E não são poucos os relacionamentos que têm acabado por conta disso. Eu conheço recentemente gente da minha família que o casamento acabou por causa desse tipo de coisa. Gente crente, gente que ora, e de repente o casamento acabou. Então, precisamos entender essas questões que são bíblicas, são atuais para as nossas vidas, para que assim possamos continuar servindo a Deus com fidelidade. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e engrandecemos o teu santo nome por tua bondade que se manifesta todos os dias através das sagradas escrituras, principalmente quando conseguimos estudá-la da forma correta e também expor da forma correta. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome, porque tu nos tem proporcionado tudo isso. E eu te peço que a cada dia ela continue sendo alimento para as nossas almas, luz para o caminho que trilhamos neste mundo de trevas. Abençoe-nos, Pai. Faça com que a cada dia cresçamos no entendimento dela, para que nunca venhamos ficar nessa jornada difícil e árdua que esse mundo traz todos os dias sobre nós. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.